Viver Hoje vai falar com você sobre um fato tão estranho. Sabia que você nunca foi um na vida e nunca será exatamente um? Pois é, a gente começa a nossa vida biológica sendo 2 em um e a gente passa para a vida relacional e passa para a vida psíquica sendo 2 em um. O que que a gente vai falar sobre isso hoje, dona Regiane? A maior desgraça do ser humano é não dar conta de se separar desse modo 2 em um quando necessário. E a gente precisa fazer isso para realmente viver melhor. Essa junção é tão no automático, é tão frequente, é tão às cegas, e dar-se conta disso tudo é importante, é valioso. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre separação do modo 2 em um para viver hoje. E eu imagino que você nem saiba o que que é modo 2 em um. O que que é isso? Pois é, ser humano tem um funcionamento que a gente psíquico, um funcionamento da nossa mente que determina muito o nosso comportamento e a nossa vida com as outras pessoas, porque a gente cola no outro. Agora vocês vão começar a entender, né. A gente cola no outro, a gente sente que a gente tá na vida do outro, tudo que o outro faz afeta a nossa vida. Pois é, isso tudo é 2 em um. É uma condição que a gente herda do nosso nascimento. Então a gente vai usar os nossos vasos que a gente já conhece, quem já assiste o programa, né, que o fato então isso aqui é o corpo de uma mãe com o corpinho do bebê lá dentro. São 2 corpos, da mãe e do bebê. Ou seja, a gente começou a nossa vida com o outro dentro da barriga desse outro. Ah, sim, mas se relacionando com ele? Sim, se relacionando, trocando. Hoje as pesquisas nos mostram o tanto que o feto, na verdade, troca com a mãe e com o ambiente. Nós vamos falar de tudo isso. A gente começou 2 em um e aí poder sair disso, que a gente não gosta muito de sair, e E é a aí melhor coisa da vida, né. sim, e a gente vai entender por que então essa história que a gente tanto fala dentro da psicanálise. Todas as vezes que eu estou falando do outro, eu estou falando de mim. Vamos entender sobre isso. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Essa história de que quando a gente fala do outro, necessariamente nós estamos falando da gente em primeiríssimo lugar, é tão verdadeira e existe uma forma da gente entender isso, porque tem tudo a ver com o jeito que a gente se desenvolveu. Uhum. Não tem como deixar de ser assim, porque a gente
nasceu, a gente veio para a vida nesse modo 2 em 1 e a gente vai então retomar um pouco desse conhecimento e dar uma aflorada dele através de Luciene Godoy com todo o seu conhecimento sobre ser 2 em 1, espelho, separação, apaixonamento. E aí, Luciene, por onde você quer começar? Ai, já estou me divertindo aqui. Gente, nesse meu primeiro livro, A Felicidade Bate a Sua Pele, uma teoria do apaixonamento, é primeiro capítulo, porque é essa história que a gente vai desenvolver aqui, para vocês entenderem como que a gente funciona mesmo na vida e como é que a gente pode administrar melhor esse nosso funcionamento. Aí você pode falar assim, funcionamento louco, não sei, mais ou menos, né? Mas a gente pode pensar assim, desconhecido, funcionamento desconhecido de muita gente. E nós estamos aqui, né, Rejane, para poder compartilhar conhecimento. E conhecimento que vai fazer da sua vida, que vai te dar mais poder de administrar bem a sua vida. A gente fala muito isso, né, Rejane? E é o conhecimento, um conhecimento sobre si, um conhecimento sobre o mundo e um conhecimento de você no mundo. Isso é transformador na vida do ser humano. Por isso que eu acho, Luciane, que a gente é tão apaixonada nesse conteúdo todo. Eu aqui fico ainda mais como fanzoca, porque você passou. Eu queria ressaltar muito isso. É uma teoria muito robusta, muito sofisticada e que ela foi desenvolvida lá na sua base teórica através do Lacan, que escreve de uma maneira difícil de entender. E você conseguiu, Luciene, fazer uma tradução didática em que a gente consegue se visualizar aqui dentro e aí usufruir desse conteúdo de uma maneira muito melhor, muito mais concreta, e isso é fascinante. Isso, melhorar a nossa vida com conhecimento sofisticado, mas colocado assim, né, na sua frente, para você se nutrir. Então, é inclusive de Lacan essa ideia, né, que ele chama de o complexo do desmame. Aí fala assim: "Ah, tá, desmame, entendi. Parar de mamar na mãe?" Não. O Lacan, num livro que ele escreveu em 1938, chamado Os Complexos Familiares, que ele fala de complexo de Édipo, que todo mundo já ouviu falar, né? Aí ele fala de um outro complexo, da intrusão, que tem a ver com a imagem, que nós vamos conversar, que tem a ver com apaixonamento diretamente, mas ele também fala de um tal de complexo do desmame, do útero. Ele fala, é um desmame do útero, da placenta, da nossa condição intrauterina. Como assim? É, e essa é a minha teoria, né? Eu digo assim, toda a minha teoria, tudo isso que eu consegui desenvolver, como diz a Rejane, pegando coisas sofisticadas, né? Lendo muito, eu leio em francês, então eu pego muita coisa lá na fonte, e simplificando que é meu barato, eu gosto de festa, eu gosto de repartir conhecimento, e conhecimento faz a gente mais feliz, faz a gente parar de sofrer com aquele que não é para sofrer. Então vamos lá, complexo do desmame é, a gente tem que passar por um processo de desmamar da condição intrauterina. Desmamar é separar, gente. O que é desmamar? A gente vivia numa condição usando, vamos pensar no leite, a gente só bebia líquido. Aí, que mamães, né, cuidadores fazem? Ah, leite e suquinho, ah, leite e frutinha amassada, leite e comidinha, né, Sólida. sólida, né, sopinha. Então, como é que a gente desmama, dona Rejane, como que a gente pode desmamar da perda do corpo da mãe, nossa primeira morada? A primeira casinha que a gente teve na vida, e é casinha, gente. E o Lacan fala assim, que quando a gente pensa em caverna, quando pensa na própria casa, né, são substitutos da primeira casa. Então, Eu quero ressaltar uma coisa, Luciene, ok. que é importante. Muitas pessoas, quando pensam: "Ah, mas eu vou lá ficar sabendo um pouco sobre essa fase da vida, sobre essa fase de vida intrauterina, parece que isso não tem nada a ver comigo". Isso é tão marcante na nossa vida e tão penoso que a gente passa
toda a nossa jornada de existência, tentando resgatar tudo aquilo que a gente perdeu exatamente nessa fase. Então eu ouso dizer que até essa resistência e agora, Luciane, eu vou fazer confissões, porque eu acho que na hora que a gente está aqui, se propondo a falar sobre isso, acaba que a gente traz as nossas experiências pessoais. Uhum. Eu fui uma pessoa com muita dificuldade eu tinha uma resistência de adentrar tanto nesse olhar para esse momento da vida, muito provavelmente porque eu me remeti ao grande drama que foi em fazer essa primeira separação. E interessante por quê? Porque a Rejane estudava comigo, né, como estuda, e psicanálise, porque ela é neuro, né, é uma neuropsicóloga que é uma baita psicanalista hoje, mas ela falava isso: "Luciene, você tem essa pesquisa da esterogestação, que é a ideia da bolsa canguru, que nós vamos poder conversar, o que é exatamente o útero estéreo, e você falava isso, ó, vamos estudar outras coisas na psicanálise, mas esse tema não. Isso é muito recorrente. Sabe por quê, gente? São marcas. Vocês vão vendo, a gente vai falar muito sobre isso. Então, a ideia da gente ser expulso do paraíso, sim, a Bíblia tem razão. A gente é expulso da nossa primeira casinha, da nossa primeira morada. E não é uma casinha qualquer. É uma casinha que tinha temperatura 36 graus, né? Que tinha abraço o tempo todo, mamãe andava para lá e para cá, e o corpinho gostosinho, e a voz da mamãe e o coração, tuque-tuque, tuque-tuque, tuque-tuque. Não, gente, pensa que vida gostosa. Tinha fome? Não. Tinha dor? Não. Aí quando a gente é expulso, vocês sabem disso, porque esse é o verbo, expulso da mãe. Fala: "Olha, o trabalho de parto começou. Olha, está agora o trabalho de expulsão". Então, gente, a gente fica arrebentado, porque a gente é expulso do paraíso e vem para um mundo onde a primeira respiração já dói pra caramba, né, do nosso pulmão, vamos falar disso. E aí, a partir daí, né, é temperatura, eu tô frio, eu tô gelado, eu tô quente, e aí começa aquela coisa terrível que a gente não sabia o que que era e que depois a gente vai aprender, que chama fome. Fome. A gente começa a sofrer. O nosso corpo tem outra relação com a gravidade. Gente, a gente muda de planeta. Então, aqui no meu livro, quando eu falo de 2 em 1, capítulo 4 eu começo com essa ideia aqui, ó. Que é capítulo 4 é uma mamãe, isso aqui é o planetinha, que eu falo assim, que cada um de nós é um planeta com um bebezinho na barriguinha dela, que delícia, que olha a carinha dele, que coisa mais feliz. Pois é, mas aí vem o segundo, capítulo 13, eu vou falar assim, olha só o que que acontece, olha a boca do bebê chorando, por quê? Porque saiu. Então, a gente é exatamente essa ideia. Só que existe um período que são 9 meses, nesses 9 meses, vamos pensar assim, pelo menos 7, e eu estou sendo assim bem condescendente, 7 meses a gente sente, né, a gente, tem as sensações que vão compor no nosso corpo, a gente vai percebendo. Então, a gente tem 9 meses, vamos falar assim para ficar bonitinho, de paraíso, em que a gente percebe que tem tudo, e que a gente percebe a gostosura de não sofrer. E aí tem a interrupção. Esses 9 meses acabam, e esse bebê é expulso. A gente, né, e vai para uma segunda condição que a gente chama, Lacan chama de corpo fragmentado. Então vamos lá, olha só, a primeira separação que aconteceu, então a gente foi ali expulso do paraíso, ok? A primeira separação que aconteceu, em que situação que a gente ficou? Simplesmente despedaçado. A primeira separação que a gente teve, Isso, desmontou a gente. isso. Por isso que é tão difícil separar do outro. Por quê? E aí quando eu falo assim, né, as pessoas querem me matar. Quando eu falo assim: "A separação é uma das coisas mais deliciosas da vida". E aí as pessoas: "Que é isso? Separação é perda, perda é ruim". Não, porque perda traz um monte de coisas boas e, na verdade, quando a gente perde uma circunstância, a gente carrega toda a experiência
E a gente, na verdade, porque vocês vão ver, vocês podem perguntar assim: "E tem jeito da gente voltar para o útero materno?" Olha, para o útero não tem não, mas aí eu tenho um texto que eu adoro, a gente pode até compartilhar, né, no nosso YouTube, que é "Os úteros que a vida nos dá". Eu falo que a vida nos dá tantos outros úteros, assim, sabe quando a gente está numa banheirinha gostosinha, ou debaixo do chuveiro, ou nos braços da pessoa amada, ou numa rede, sabe? É, a vida nos dá úteros o tempo todo. E Luciene, ressaltando que quando a gente fala assim, né, e você fala tão bem da separação, fica parecendo assim: "Nossa, então o que vai salvar o ser humano é se separar do outro?" Sim, se separar aqui, não é fazer a separação geográfica, cada um viver na sua, pelo contrário. Quanto mais a gente estiver separado psiquicamente do outro, melhor a gente dá conta de estar perto do outro. É uma coisa muito maluca, mas é assim que funciona. E essa é exatamente a maior riqueza, porque eu falo assim, a gente adora, se sentir bem, usufruir, da conexão com o mundo, conexão com as pessoas, conexão com os ambientes. Você vai numa festa e você curte: "Nossa, as flores tão lindas, nossa, a comida tá boa". Quando a gente está mal, a gente chega numa festa, você não vê nem que tem flor, você não vê nem o gosto da comida, é disso que eu estou falando. Então essa que olha que coisa, né, a palavra conexão é a palavra da minha vida, tá. Por quê? Porque a palavra desconexão, que é perda, que é separação, né, que é o que acontece no primeiro momento, ou se a gente quiser chamar no segundo, né, o primeiro é conexão total, tudo gostosinho, né, tudo cheiroso, tudo delicioso, aí desconexão. E vem a ideia que o Lacan chama de corpo fragmentado, é porque a gente desorganiza o nosso corpo, sabe por quê, Luciete? Porque a gente muda de planeta, querida. A gente sai do planeta aquático, a gente é um bichinho aquático, a gente não sabe nem o que que é respiração De ar, né? de ar. Uhum. Por quê? Porque o sangue da mãe, né, traz o oxigênio pelo cordão umbilical. Então, a gente, na verdade, essa primeira, né, separação, ela acontece aqui e a gente vai continuar daqui a pouquinho a falar dela. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado.
a gente nasce e o corpo, a gente sente que o corpo virou isso aqui, todo despedaçado. E fica muito angustiante sentir tudo isso. O que dá para fazer para a gente sobreviver com um perfil angustiante desse, Luciene? Uhum, uhum. A gente pode pensar, depois explicaremos melhor, que despedaçamento, como a gente muito fala: "Ai, eu estou despedaçado, o que que aconteceu? Morreu minha amiga, pá-pá-pá". Então, é uma desorganização, que a gente mudou de planeta, que a gente conheceu a dor, e a gente conheceu o frio, o desconforto, A falta. a falta. A falta de quê? De tudo que eu tinha. O que que você perdeu? Tudo, só isso, tá? Perdeu tudo que você tinha. Foi expulso da sua casinha, com todo o conforto dela, e entrou para um mundo aéreo que, ao invés de te abraçar, esfriava. A gente não sabe o que que é ar, não para pra pensar nisso, né? Uhum. A gente tinha era água lá dentro, tá? Líquida amniótico, gostosinha, água. E quentinha, né? Deslizante. E aí, mas a gente tem um primeiro recurso. É isso que a gente vai vendo aqui. Para quê, né? Porque, no fundo, a gente quer voltar a ter conforto. Mas isso é para a vida toda. Se eu sinto sede, agora, nesse momento, eu estou falando, eu sinto sede. Bom, eu tenho um copo d'água aqui. Eu já sei, eu já aprendi isso desde que eu sou criança, que se a gente sente um mal-estar, uma boca seca, se eu pegar um copo d'água, hum, ai que delícia. Uhum. Aí eu vou aplacar esse mal-estar, aplacar essa falta, Uhum. esse algo que me deixa desconfortável. Uhum. Isso pode ser com gente: "Ah, estou me sentindo tão solitária, eu vou ligar para uma amiga para a gente tomar um café", esse tipo de coisa. Então, o que a gente quer dizer aqui é que a gente quer voltar, não é para o útero materno exatamente, mas para situações de conforto, e que beleza, Uhum. porque essa é a ideia. Só que a gente nunca mais vai ter aquele conforto de 9 meses sem acontecer nada. A vida é altos e baixos, mas pode ser uma delícia. Então, a gente tem recursos, depois dessa perda de tudo, a gente tem vários recursos. A gente vai falar de alguns, né. O primeiro, a gente chama de vaso da sensorialidade, é o nosso corpo, e aí a gente vai ser acolhido, né, pela mãe. A gente nasceu, perdeu tudo, ficou desesperado, chorou. Primeira coisa, coloca o bebê, no corpo da mãe, e aí no tato. Ele vai sentir o pensa num abraço, quando a gente tem um acidente e é abraçado, não faz a diferença? Ele vai sentir, um contorno, né, Hum? porque ele perde até essa sensação de contorno. O eixo gravitacional, gente, mudou. Uhum. Então, esse primeiro jeito das sensações mesmo, que é a porta de entrada, né, do nosso entendimento da gente no mundo, é a sensação, é o que a gente dá conta de sentir pelo olfato, pelo sabor, pela pele, é aquilo que a gente consegue ouvir, aquilo que a gente consegue ver. Então, vem uma integração da gente. Deixa eu entender aqui, ó. Opa, quem é eu não sou esses pedaços, eu sou um todo, mas como é que eu integro tudo isso? Pelas sensações. Eu estou imaginando um acidente de carro, estou imaginando um acidente que eu até cheguei a ver. Então aí, bate o carro, certo? E ali dentro tem pessoas mais ou menos machucadas. Então vamos imaginar uma que só levou uma pancada muito grande, e ela abre e vai saindo do carro assim, meia zonza, e a pessoa que veio prestar socorro abraça. A gente vê isso muito em filme, né, que eles pegam aqueles papéis laminados, abraça a pessoa para ela se aquecer, mas a gente vamos lá, nós assim no dia a dia, quando você vê alguém muito desorientado, num momento de uma mudança muito grande, eu estou pensando numa batida mesmo, que nos surpreendeu tanto, que nos tirou de um conforto, de uma segurança, a pessoa nos abraça, já ajuda muito. A pessoa, né, costuma falar: "Calma, tá tudo bem, estou aqui", me dá vontade até de chorar. Respira, Entendeu? Respira, respira. né, firma a pessoa e conversa, e aí acalma, põe pra então esses são os primeiros recursos que a gente tem para se organizar na vida.
Aconteceu algo, vamos lá, você virou a esquina e viu o seu namorado ou a sua namorada beijando o outro. Gente, desintegra do mesmo jeito, tá? A gente tem que lembrar, assim. My God! Aí, quer dizer, eu vou voar e vou voar na goela dela, dele? Ou, primeiro, a gente começa a passar até mal, o coração acelera, a gente se perde de si mesmo. Se tiver um amigo do lado, vai abraçar e falar: "Espera aí, fulana, vai nos ajudar. Vamos aqui, ó, não vai lá não, agora você já sabe". Ou seja, nossos recursos corporais são os primeiros para nos ajudar na vida a reencontrar um conforto, Uhum. certo? A gente tem o outro, que para nós aqui E aí, assim, vamos pensar, o senso comum como um todo, assim, as percepções populares, porque isso é tão primário dentro da gente que a gente faz isso com muita frequência. Então, a pessoa que seja, pensa lá, uma criança que caiu, ralou o joelho e está chorando, e aí vem pai, mãe, fala: calma, respira comigo, me dá um abraço. Ou seja, sinta o seu. Perceba que está tudo bem com o seu corpo, aquilo que estiver doendo a gente vai fazer, né, um curativo para dar um remedinho, dar um beijinho para sarar. Então, desde a gente criança com isso, até esses momentos de adulto e grandes perdas na vida, tem alguém chegando perto da gente e falando assim: "Se integre, junta suas partes e sinta o seu corpo como um todo", porque a pessoa fica ali sentindo a falta, aquilo que está angustiando, né, o que foi perdido, a ela fica pessoa meio ela perdida, fica tipo assim: "O que que eu vou fazer?". Olha só, leito de morte, a gente vê cenas assim, a pessoa pega na mão da outra, de fala desse jeito, para ajudá-la a morrer em paz. A hora que a gente pega, então quando a gente fala desses vasos, nós estamos falando aqui da origem da primeira perda, mas teremos perda o tempo todo, então eu posso falar do fim da vida, do momento que a gente está morrendo e a gente tem o recurso do corpo, que a pessoa, né, pode chorar, a gente chora e a gente diz: "Vai em paz", né. Então, e outra coisa que eu gosto de lembrar, vocês vão rir agora, porque na verdade nós estamos no século XXI, eu acho que isso não existe mais. Sara, ainda existe? É o seguinte, existe o quê? Aquelas depilações que a gente fazia, sabe, que puxava assim. existe. Existe Ainda ainda? existe, existe. Porque aí tem a laser e tal. Então é assim, então tá, eu ia falar antigamente, falava assim, esse tipo de depilação, né, era bem desse jeito, né, depiladora passava a cera lá e batia o negócio e fazia vupt, e a hora que ela puxava que vinha aquela dor, ela punha a mão e fazia um carinho, e a dor passava imediatamente. É disso que nós estamos falando. Quando vier a dor está aqui, vem um carinho e ela passa. Então nós temos vários recursos, né, Ela ouvir uma música, Ótimo. Então essas vamos lá. coisas todas. Ela passa momentaneamente para dar uma acalmada, exatamente como acontece na linha do nosso desenvolvimento. Porque isso aqui ajuda demais, muito, Aham. apazigua, mas é o suficiente? Ainda não. E aí o que que Não. vem pela frente? O que vem pela frente é esse vaso rosa. Esse aqui, né, é um vaso que o Lacan propôs. Os demais eu adicionei, mas baseada na teoria dele. Quando ele fala do complexo do desmame, ele fala em vaso? Não, mas tem uma lógica. Aí eu falo: "Ah, então é o vaso intrauterino". E aí tem o desmame. Ah, então ele fala da fragmentação, o corpo que se desorganiza, gente, porque mudou a realidade, porque aconteceu uma surpresa ruim. Então, e esse corpo, ele pode se reorganizar no sentido de sentir novamente um bem-estar, né, com os recursos que a gente tem no corpo, sensoriais, beleza. Aqui, o vaso rosa para o Lacan, que ele chama de o olhar do outro. Gente, isso aqui vai dar pano para manga. Aqui está o apaixonamento, tá? O apaixonamento tá aqui. Que história é essa? Eu poderia dizer assim, essa história em Lacan começa da seguinte maneira, né, nasce o bebê, aquele
bichinho, né, que não costuma ser bonitinho não, né. Como dizia o meu amigo, nasce um joelho, tem cara de joelho e a mãe fica assim: "Ai, mas ele é tão lindo", e todos nós, né, é a cara do pai. "Ah, mas parece com a tia não sei das quantas", né. Tudo isso que a gente faz com o corpo do bebê, que a gente está chamando de cor de rosa, essas rosas que embelezam o corpinho do bebê, que não é lá grande coisa, entendeu? E a gente vê tanta coisa, ó, apaixonamento, gente. Já viram aquela história que depois que a gente termina de apaixonar, que fala assim: "Credo, eu vi tanta coisa que não existe", isso faz parte. Então, lá no começo da nossa vida, quando a nossa mãe, nosso pai, família, todo mundo achava tanta coisa, né, desse bebê, é como se eles pusessem flores e embelezassem esse bebê com o olhar deles, com o desejo, com o valor que eles colocam nesse novo membro da família. E aí, Hum? Luciene, vamos lá. Você já parou para imaginar, para pensar, para refletir o que será que essas figuras primitivas da sua vida, pai, mãe, avós que conviveram, às vezes irmãos que estão ali, né, mais velhos, ou sei lá quem fez parte da sua vida nessa época, o que será que essas pessoas projetaram em cima de você? E A gente passa uma vida inteira sem assim, tá, eu recebi pai e mãe, eles me ensinaram, fizeram o que podia, ok, o que podia, o que não podia, mas a gente não adentra tanto em como é que será que estava a relação, por exemplo, sei lá, do meu pai e da minha mãe quando eu nasci, o que minha mãe espera de mim, o que meu pai espera de eu cheguei eu che o que que é isso? Eu cheguei em tempo de guerra ou em tempo de paz, por exemplo. eu cheguei e a minha vinda, ela é para dar uma continuidade num esquema que já existia, ou eu vim com uma expectativa: "Não, então agora com você muita coisa vai mudar, e aí, e agora? E agora o Isso que que vem?" tudo são as flores. E aí, só para deixar vocês, assim, bem curiosos, porque essas flores, esses valores, né, a gente em psicanálise costuma falar que o bebê é coroado e é a sua majestade o bebê pode trazer, né. Pra cá. É, o sua majestade o bebê, que a família adora, que coisa linda e tal, e que é perigosíssimo a gente ir para a vida toda querendo sustentar essa onipotência de ser sua majestade o bebê, isso acontece, vamos falar muito disso. Então tá, porém, né, vamos pensar tempo de paz, tempo das vacas gordas, tempos favoráveis, né, mas um bebê também pode nascer, e aí a gente fala aqui que ele recebe uma outra coroinha, e que vocês e que dá para vocês verem, e a gente fala com todas as letras, né, que a gente muitas vezes na vida por que que a gente se sente uma merda? Muitas vezes, porque a gente volta a uma situação de desvalor, porque quando a gente nasce, quando a gente sai aqui da barriga da mãe, a gente é cagado. Eu falo muito, porque o trabalho de expulsão é como fazer um cocô. O bebê sai, ou o bebê é arrancado numa cesárea. O que que é isso, gente? É, a gente tem que passar, tem que passar, tem que passar, mas é uma agressão. E aí, para a gente dar continuidade nisso daqui a pouco, esse contexto, seja esse contexto, isso aqui acaba trazendo para a gente, de novo, uma tentativa de se integrar ainda mais, só que agora no formato 2 em 1 novamente. É lá no olhar do outro que eu me colo para saber quem eu sou. Daqui a pouco a gente fala mais. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo.
Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, a gente está falando de 2 em 1. Aqui, no primeiro vaso, quarto vaso, a gente tem 2 tipos de 2 em 1, né. 2 em 1 no corpo, quando o bebê estava lá dentro, e eram 2 corpos que ocupavam, né, o mesmo lugar. Então, fazia um corpo, 2 em 1. Agora, aqui, quando a gente fala do olhar valorizativo, encantamento do outro, que nos dá valor e que a gente se sente protegido, porque aqui há uma proteção real no corpo. Aqui há uma proteção do meu desejo, do meu encantamento. Eu te quero, eu acho você lindo, você faz parte da minha vida. Em ambos os casos, sobrevivência é garantida pra gente. Sim. Por que que é tão importante? Então, essas são e esse 2 em 1 aqui é, veja bem, vamos entender esse negócio do imaginário, que é imagem, que é também eu me vejo lá, espelho. Vocês vão acostumar, eu até vou fazer uma coisinha de espelho, isso aqui é também um espelho. Eu olho para o outro para ver o que o outro está falando para mim, de mim. Porque eu dependo desse outro. Isso. Como a gente nasce, mesmo se estiver nascendo ali de 9 meses, a gente nasce sem condições de cuidar da gente. A gente nasce prematuro para cuidar de si. Aham. Então, eu tive lá na possibilidade de me integrar sensorialmente, mas agora eu preciso desse universo de pessoas que estão ali ao meu redor, esse universo social, para ser aceita, para ser querida, para ser amada e para receber os cuidados que eu preciso. Então, o que que a gente fica? Desesperado. Eu olho para esse mundo tentando detectar, que nem um radar. O mundo, como é? O que que você espera que eu seja? Quem é que eu sou? E eu vou saber de mim através do olhar desse outro. E o que a gente faz na vida de adulto? Mesma coisa. Então, estou lá me preparando para ir para uma festa, vou para o aniversário da minha amiga, aí eu ponho a roupa e eu fico imaginando como eu vou ser olhada. Como aí as pessoas falam muito, né, como eu vou ser julgada, como eu vou ser aceita ou expulsa. Vocês estão notando que essas historinhas aqui, que começam, né, no início da vida, que começam numa situação, intrauterina, protegida, isso tudo aqui vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, Perdura a vida inteira. a vida toda. Aí, Luciene, vamos lá. Muito bem. Então, vamos imaginar que eu tenha recebido um olhar do outro, que tem uma chance de ser um olhar que a cultura também valoriza muito. Então, vou dar um exemplo concreto. Vamos imaginar que eu nasci de uma mãe que se acha muito bonita. E na hora que ela me vê e me vê muito parecida com ela vira e fala assim: "Opa, Rejane, você é igual a mim. Você é bonita". Então, minha querida, essa marca beleza é sua. Você veio no mundo para ser como eu vivo, como eu sou. Aquilo que eu tive que lidar, que administrar, que conquistar, aquilo que eu alcancei com a minha beleza, automaticamente, minha querida, você vem com esse mesmo formato. Muito bem, agora vamos imaginar o oposto. Aham. Uma mãe
de novo, muito bonita, que alcançou várias coisas com a beleza dela. Só que aí ela olha para mim e fala: "Ai, ai, ai, É tão feia, veio meu com o Deus. nariz do pai, veio com o cabelo da avó, não vai dar certo, essa menina nasceu feia. Se ela nasceu feia, ela não vai ter os alcances que eu tive". Ela não sei o que que vai sobrar para essa menina. Vamos ver, gente, às vezes ela vai ser inteligente, né, vamos ver, às vezes ela vai ter um bom jogo de cintura na vida para outras coisas, mas beleza. E aí, qual que é o pepino, Luciane? O que que acontece de problema na vida da gente, seja aqui, que escravidão é essa que a gente tem que dar conta? Isso. E detalhe, porque, né, as pessoas ao nosso redor, que aí a Rejane, imaginou a mãe, né, mas quem está ao nosso redor, até babá, né, tem algo a dizer do bebê, do bebê. "Ah, você é engraçadinho demais, você é muito teimoso". Tudo isso você está dizendo o que o bebê é. Ele não sabe que você está dizendo o que você acha. Acha que aquilo é. Você está projetando. O que que é projetar, gente? Imagina que os nossos olhos seja uma, antigamente tinha câmera de Super 8, né, um projetor, e que eu olho para uma pessoa e eu estou não estou vendo aquela pessoa, eu estou projetando algo meu naquela pessoa. Meu no sentido do que eu acho que é, do que tem que ser, do que devia ser. A fato é que eu não vejo aquela pessoa. Tá, fazemos isso desde o bebê, lembrando que essas pessoas, principalmente quem está muito próximo ao bebê, mãe, pai, avó, eles recalcam. O que que é recalcar? Esquecer. Entendeu? Você vai perguntar para a mãe assim: "Nossa, você ficou muito decepcionada quando nasceu sua filha?". "Não, não, a gente". Eu já vi cada histórias incríveis de esse tipo, assim, a gente é muito bom para mentir para a gente mesmo. Eu lembro de um casal conversando comigo, e aí a mãe e o pai. E a mãe vira e fala assim, ela estava com um filho de 5 anos: "Nossa, mas ele nasceu tão bem, e aí no primeiro mês ele ganhou peso e não sei o quê". O marido dela só foi abrindo o olho e virou e falou assim: "Meu bem, você não lembra que ele não deu conta de mamãe, ele foi até internado no hospital?". A pessoa tá tão esses primeiros momentos da nossa vida, Isso. eles são muito carregados, né, e aí tem a história dos não ditos, dos não sabidos e vira assim, aí a nossa história de vida, essas contradições, gente, elas nos acabam. Fazem a gente sofrer muito. Por quê? Porque a rigor não tem a menor importância se a minha mãe, no momento que eu nasci, falou para mim: "Ai, você é muito feia". Ok, ela me acha feia. Estou falando, lá o bebê não podia falar isso, mas eu posso hoje. A hora que eu entendo o que, né, esse lugar que a minha família me deu, e eu posso falar assim: "Ok, direito deles", sabe. "Fulano pensou mal de mim", então você sente que você é tudo aquilo, ah, você colou. E aí é que a gente isso, Rejane, se eu colo, eu sou a merda? Não, 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 a merda não sou eu. O que que eu sou? Um monte de coisas. A gente vai ver. "Ah, eu sou só a coisa maravilhosa que o outro viu em mim", também não sou não. "Ah, eu sou só sua majestade o bebê", também não sou não, né. E a gente vai depois falar, mas essa ideia de que a gente pode ser muita coisa, se e a gente não é, olha aqui essa ideia do 2 em 1, a gente não é 2 que faz 1. Eu tenho essa aqui, tem essa aqui, é a número 2. Ó, ser 1 é diferente de ser 2. Aqui eu tô no 2 em 1 do corpo, aqui eu tô no 2 em 1 do olhar, da opinião do outro, do que o outro acha ou deixa de achar, da interpretação, do julgamento. Já pensou se aí eu viro para a Rejane e falo assim: "Rejane, essa roupa sua está muito feia". Ela pode falar: "Tá, Luciane, você não deve gostar, né, do amarelo, tá-tá-tá, tá-tá, mas eu estou gostando". Beleza. Beleza. E eu tenho que fazer de conta: "Não, tá linda", como a gente faz muitas mentiras sociais, eu posso dizer que eu não gosto, e ela pode dizer que gosta, e tá tudo certo. E aí a gente Certo, desde que eu dê conta de dimensionar, de compreender. Olha,
esse é o olhar da Luciene. E o olhar da Luciene não é, eu não preciso entrar em coincidência com o olhar Nem do outro. divergência. E nem divergência de mais, ou seja, o olhar do outro é do outro. Mas essa marca que a gente recebe, gente, fica tão forte dentro da gente, Lá no começo, no né, que a gente começo, recebe. que a gente vai identificar assim. Então, o mundo, o que você acha quem eu sou? Pessoas que estão ali convivendo comigo, que olhar é esse que eu recebi? Qual é, inclusive, a minha função no mundo? Se eu, por exemplo, receber uma mensagem, se eu detectar uma mensagem de projeção assim, olha, você veio para. E aí, aqui, Luciane, eu vou ter uma ousadia, tá? Porque parece que tem hora que isso aqui são os dois juntos. Porque são os dois juntos. É. Então, você vai virar e falar assim: olha, você recebeu a missão de me salvar. Você vai Salvar a entendendo? família, você Fulano, salvar a mamãe. você é o salvador. A pessoa pode passar uma jornada de vida inteira Salvando a família. salvando todo mundo. Ela faz isso pensando assim, não, mas é o certo a se fazer. Isso é o que todo mundo faz. Não. Se em algum É o que momento, só você se faz. ela tiver, inclusive, perdendo a saúde, não dando conta de levar a vida com tanta sobrecarga, e aí alguém vira para ela e fala assim, ó, não, mas se eu deixar de fazer isso, tem um monte de gente por detrás de mim que eu vou desmoronar. E aí ela vira e fala assim, não, mas você não vai desmoronar. Parece que tem alguém falando para ela, se liberte disso. Ela acha a libertação disso tão assustadora. Isso. Por quê? Porque ela não se vê nesse lugar de abrir mão, de cuidar excessivamente, nós estamos falando de uma marca excessiva, Aham. do outro. No Então, geral, toda a marca que a gente recebe na infância, na primeira infância, tipo, você é tão fraco, ou você é tão o porte. ou tão forte, a gente busca no mundo, essa é a maldição, gente, entenda. A gente busca no mundo, ao longo da nossa vida, a confirmação dessa coroa ou dessa merda, desse traço, disso que alguém disse e foi confirmando que eu sou, a gente vê na realidade. Então, vamos lá, se alguém fala que eu sou burra, na hora que alguém falou: "Nossa, mas olha só, a Luciane falou uma coisa tão inteligente", eu não escuto, eu não vejo, mas se alguém fez algo que mexeu com a minha, que trouxe, essa ideia de: fulano me achou burra, tá vendo como eu sou?". Mas se o outro que falou que você é inteligente? Não, nem escutou, Nem processou. nem processou. Então, gente, é isso aí. E a gente poder separar, né, tanto disso que o outro vê em mim, como, né, de qualquer situação de conforto que se queira eterna, porque nem essa aqui foi eterna, ela durou 9 meses. Então, a separação, né, dessa, e a gente vai mostrar outros recursos para a gente separar, para ter autonomia, para viver dentro da nossa pele. E, né, Rejane, o que a gente adora falar, separar para dar conta de bem viver juntos. É isso. É isso. É isso. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor.
Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento. Cada ação voluntária, um gesto de solidariedade. Cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Nessa marca que a gente fica do 2 em 1, ou seja, a gente vem para esse mundo dentro de um outro corpo, então formando um só, a gente sai desse primeiro corpo e a gente se desorganiza muito, muito. Podemos até tentar nos integrarmos de novo através das sensações, isso ajuda, mas não é o suficiente. Eu ainda fico em busca de me tornar 2 em 1 de novo, porque foi assim que eu vivi a completude, o paraíso, e aí de repente eu recebo olhares de outras pessoas dizendo para mim, não diretamente, mas nas suas ações, expressões, nos comentários, nos olhares, dizendo: olha, Rejane, você veio nesse mundo para ser assim, assado, essa é você. E aí eu vou e me grudo de novo no olhar do outro, numa tentativa de, nesses 2 em 1, eu me sentir pertencente, eu me sentir viva, eu me sentir valorizado o suficiente para conseguir sobreviver nesse mundo que a gente está. É por aí? Pois é por aí. E a gente vai expandir muito essa ideia. A Regiane falou uma coisa, né, a gente é 2 em 1, dentro do corpo do outro, no começo da nossa vida, não se esqueçam disso. A gente viveu uma potência enorme de viver 9 meses sem ter dor, sem ter falta, como se aquele corpo fosse nós, é o nosso corpo. E aí quando a gente é expulso, que a gente falou a história da merda, a gente, perde toda essa condição, né, começa a sofrer num mundo muito diferente, tem os recursos táteis. Agora, você também falou uma expressão que eu adorei. Então você falou: "A gente tem a condição de 2 em 1", no começo, dentro do corpo do outro, aí eu digo, e colada e depois colado ao olhar do outro, como se esse olhar fosse meu. Eu falando para mim, porque quando eu dei o exemplo da roupa, sua roupa é feia, então a roupa é feia. Se o outro falou que a roupa é feia, a roupa é feia. Não, o outro falou que a roupa é feia. Então, nós temos uma enorme tendência a não saber o que é da gente e o que é do outro, a colar no outro de toda maneira. O exemplo que eu mais gosto de falar, de usar é quando um está dirigindo ao lado do outro, que fala: "Você está indo depressa demais, ó, você vai virar lá". A gente fica literalmente no corpo do outro. Então, gente, sair desse modo 2 em 1, quando é necessário, a gente fala assim: "Quando é que é necessário?", né? Quando não está funcionando. Eu posso ter uma comunhão muito grande com alguém, nós estamos com um olhar semelhante para alguma coisa, houve um desencontro, aceita o desencontro, aceita a separação. É por isso que se a gente der conta de se separar, nas horas de separar, a gente também dá conta de usufruir dessa ligação, sim, dessa unificação com o outro, de diversas maneiras. É isso, a gente estar no olhar do outro não tem como
escapar disso, faz parte da nossa constituição, esse recebimento dessa projeção do olhar do outro, mas a gente tem que tomar uma dimensão bem maior disso. Para quê? Para a gente não se escravizar, para não fazer isso ao Uhum. pé da letra, para não fazer isso o tempo inteiro, para dar conta de usufruir daquilo que é bacana, que é interessante, que é eficaz, que é funcional, mas ao mesmo tempo não se escravizar, não ir para o Hum. excesso, não perder as estribeiras de si mesmo, porque eu não posso perder o olhar do outro. Será que não pode? É claro que pode. Tem momentos muito propícios para isso e que delícia falar de tudo isso. Administrar, ter e não ter. Administrar bem a nossa vida. É isso. Até mais.